Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Acorp em parceria com a TerraMind. Mais um webinar focado totalmente em cibersegurança, hoje com o tema Como prevenir riscos internos em 2025. Próximo slide, por favor. Para quem ainda não me conhece, eu sou o César Brunelli, sou gerente de produtos aqui na Corp e eu vou ser bem breve, porque eu não quero me estender muito, tá? E vou falar rapidamente de como a Corp pode ajudar vocês, tá? Então a gente tem um time totalmente capacitado, preparado para apoiá-los, seja em reuniões, apresentações, demonstrações, tá? Com os nossos AMs, cuidando de toda a parte comercial, e o nosso especialista técnico, o Luiz, que cuida de toda a parte técnica das linhas que a gente trabalha aqui na Corp. Então, o que vocês precisarem, vocês podem contar com a nossa equipe, assim como também o pessoal do departamento de marketing, que está sempre pronto a ajudá-los no que for preciso. Tá legal? Próximo slide, por favor. Eu vou apresentar aqui a nossa equipe, tá? Como eu já falei, meu nome é César. A gente está aqui com o Luiz Orlandi, que é o nosso SE, nosso especialista técnico, tá? Então, durante a apresentação, lá no final, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas aberto para vocês. Mas caso durante a apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida mais pontual, por favor, vocês podem colocar no chat que a gente vai estar interagindo, o Luiz vai estar interagindo diretamente com vocês, tá? E eu quero aproveitar também, apresentar, dar boas-vindas para o Leonardo Lima, que é o Sales Engineer na TerraMind, que é quem vai fazer a apresentação desse webinar para todos nós, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela participação. Léo, muito obrigado, e é com você. Tá certo. Tá me ouvindo bem? Rapidamente aqui só Maravilha. testando. Maravilha, tá vendo minha tela também. Então vamos lá. Bom, gente, eu sou o Leonardo Lima, sou arquiteto de soluções da TerraMind. Gostaria de agradecer pelo tempo e a presença de todos aqui. E vou falar um pouco, né, sobre algumas perguntas que a gente tem aí sobre a área de segurança e eficiência corporativa que eu pretendo responder também aí através desse webinar. Então, falando sobre a segurança e eficiência corporativa, né? Nas nossas empresas, a gente sabe mesmo o que está passando ali na nossa organização, no nível do colaborador, no nível individual, né? No endpoint do funcionário. As nossas empresas, elas estão aptas a gerar dados e relatórios aí que podem ajudar a gente na tomada de decisões, tanto na parte de performance quanto na parte de segurança. É possível enxergar, né, de fato, a produtividade e o retorno sobre o investimento de uma maneira granular com as ferramentas que a gente tem hoje? Os fluxos de trabalho e processo das nossas organizações hoje, eles estão sendo realmente auditáveis de verdade? E como que funciona a troca de informações sensíveis dentro da nossa organização, né? Tanto para a privacidade quanto para a parte de segurança de informação, né? E por que falar sobre o tema de análise comportamental é chave para as organizações hoje? Bom, é chave porque ele pode melhorar a percepção do cliente final, né? Você não quer ver o nome da sua empresa ligado a um vazamento de dados. Ele pode te ajudar a fazer análise do comportamento de uma maneira transparente e segura, né, tanto do ponto de vista de segurança da informação, quanto das legislações LGPD e CLT. E é possível também usar essas ferramentas que a gente tem hoje, né, com a TerraMind, para apoiar essa jornada, que são as ferramentas mais modernas de DLP, contra o vazamento de dados, né? E a vantagem de utilizar essas práticas, né, é que a gente consegue viabilizar a monetização da nossa empresa e emprego de boas práticas como o ISO 27000 e auditorias contínuas, né? Então, são regras que a gente pode aplicar na nossa empresa, né, em todos os níveis de hierarquia para a gente poder ter aí um efeito positivo e maximizar o ROI da nossa empresa, né? Então, a TerraMind, falando um pouco sobre a empresa, ela nasceu aí há mais de 10 anos nos Estados Unidos, com foco na melhoria da produtividade e prevenção do vazamento de dados corporativos. Nós estamos no Brasil há mais de 3 anos, presentes em todas as verticais, desde o financeiro até as indústrias, e a empresa surgiu desse desejo de melhorar o gerenciamento da produtividade dos funcionários e foi se tornando líder nesse segmento. E a nossa plataforma ela vai oferecer para você a análise completa comportamental do funcionário, o monitoramento automatizado com as regras de negócio que são facilmente editáveis
ferramentas inovadoras de produtividade e otimização de processos, mitigação de ameaças internas com o DLP e análise preditiva baseada em inteligência artificial, que vai permitir você a ver as tendências de comportamento dos seus usuários. Então, hoje em dia a gente está passando por uma situação muito séria, né, em relação à cibersegurança. Globalmente, as empresas aí investiram quase 188 bilhões de dólares em segurança, segundo o Gartner, só em 2023. E nesse mesmo estudo a gente consegue entender que a maioria desse montante ele foi gasto na segurança de aplicações, na segurança na nuvem e na privacidade e segurança dos dados nessa ordem, né? Então, os dois primeiros eles são ali no nível de servidor, onde você vai ter as proteções contra grandes ameaças internas, sequestro de dados, invasão, por exemplo, mas a grande maioria das empresas negligenciam a terceira parte ali, que é o monitoramento do que está acontecendo no ambiente interno dentro do endpoint. Então, eu trago aqui algumas estatísticas importantes em relação à situação atual das empresas. A gente vê que aproximadamente 60% dos dados, né, dos vazamentos de dados, eles são cometidos por funcionários. E mais importante ainda dentro dessa estatística é que mais de 50% desses vazamentos são não intencionais. Então a gente tem aí diversas empresas que têm processos que estão expondo os seus dados, né, mesmo sem saber. Então a gente precisa de uma ferramenta que vai conseguir mapear esses pontos para a gente poder melhorar, né, a nossa segurança. 63% dos atores de ameaças internas são usuários privilegiados de TI. Então, aqui, todo mundo conhece uma empresa que tem ali o setor de TI, tem algumas pessoas terceirizadas, e uma pessoa da TI ali foi lá e contratou um conhecido, e para ele colocou ali credenciais de administrador, para, por exemplo, ele poder instalar as aplicações que ele quiser na máquina, né? Então, isso pode ser uma brecha de dados muito grande nas empresas também. 75% dos ataques internos, eles são realizados por ex-funcionários descontentes, né? Então, existe ali a situação onde o funcionário está descontente com a empresa ou ele está de aviso prévio. Uma das atitudes que esse funcionário pode tomar é levar o notebook dele para casa e conectar num dia de folga ou num feriado, por exemplo, e começar a baixar ali informações da empresa que ele vai tentar utilizar para extorquir ou danificar a empresa, né? E um dado muito importante é que 4,5 trilhões é a receita anual perdida devido a essas fraudes cometidas por funcionários. Então, a gente tem aqui dados cruciais para as sobrevivências das nossas organizações que muitas vezes estão na mão de pessoas que são de confiança, são funcionários, mas que manipulam informações sensíveis ou têm algum tipo de acesso privilegiado. Então, como que a Teramind pode te ajudar a proteger os seus dados, né? Então, a Teramind ela vai ter regras programáveis de automação que vai te ajudar a proporcionar uma visão bem granular da sua força de trabalho. Ela vai permitir também medir o tempo gasto nas atividades, nos projetos, nas aplicações, em tudo que acontece ali no endpoint. Em cima disso, a Teramind também vai permitir você gerar relatórios personalizados das demandas da sua empresa, do seu negócio, totalmente customizáveis, que você pode exportar eles automaticamente para o seu e-mail, seja no final do dia, seja semanal, quinzenal ou mensal, e você também pode extrair esses dados para poder manipular eles ali no Excel, por exemplo, via CSV. Então, a gente também vai conseguir viabilizar a consolidação das informações, né, de toda e qualquer atividade que possa ser medida e metrificada no endpoint, e a gente também vai permitir respostas automáticas às violações, né, das políticas da organização. Então, resumindo, a Teramind ela vai proporcionar para você a visibilidade completa da sua força de trabalho, seja nos sites, nos aplicativos, nas redes sociais, nas ferramentas de trabalho, nos e-mails, nas reuniões e até nas impressões dos documentos, né? Então, sendo inclusive personalizável a configuração de sites ou aplicativos como produtivos ou improdutivos, bloqueados ou liberados. Um exemplo disso, você tem ali o LinkedIn, que ele é caracterizado como uma ferramenta de trabalho para o pessoal de marketing conversar com o mercado, para o pessoal de RH fazer novas contratações, porém, para todo o restante da empresa, ele pode ser caracterizado como uma ferramenta de procura de emprego. Então, é possível, por exemplo, você marcar o LinkedIn como produtivo e liberado para os dois primeiros grupos e como improdutivo e bloqueado para todo o restante da empresa, né? Então,
Seguindo aqui, a gente vai mostrar rapidamente uma demo de como a TerraMind pode ajudar você, né? Eu vou mostrar aqui como que é a nossa coleta de dados, né? Com o dashboard da TerraMind. Então, a TerraMind, ela se apresenta em algumas versões aqui no Brasil. Então, a gente tem a versão nuvem da própria TerraMind, onde a gente oferece o software como serviço. E na nossa nuvem, os dados podem estar localizados tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha. E ali a gente vai proporcionar também gravação dos 6 últimos meses, né? Gravação de tela dos 6 últimos meses e o analítico por tempo indeterminado, enquanto você for cliente da TerraMind. E a gente também tem opções como as nuvens locais da AWS e da Azure, onde a gente tem ali a nossa aplicação pronta para fazer o deploy e já começar a rodar. A nossa plataforma ela vai funcionar através de agentes que são instalados no endpoint do funcionário, que pode ser Windows ou Mac. E esses agentes eles vão fazer ali a medição das atividades das pessoas e vão aplicar as regras e políticas independente de conectividade com essa plataforma aqui, né? Então, esses agentes eles também, no caso o licenciamento deles vai ser sempre por endpoint monitorado. Então você pode monitorar ali todas as máquinas da sua força de trabalho e você só vai pagar o monitoramento deles. A pessoa que acessa aqui o nosso dashboard para poder fazer a administração, ela não precisa pagar o acesso. Então, quando a gente faz o deploy da TerraMind, né, a gente tem aqui o acesso primeiro ao dashboard. Então, o dashboard da TerraMind é uma visão, né, dos dados que são coletados na máquina, é uma visão ao vivo do que está acontecendo dentro da sua empresa. Porém, a gente tem diversas outras formas aqui de apresentar esses dados que eu vou mostrar para vocês mais para frente, né? Então, entrando aqui no dashboard, a gente vai ter, né, todos os funcionários que estão online na minha empresa. Então, aqui eu vou ter as informações sobre o funcionário, vou ter também a localização de onde esse funcionário está conectando. Então, através das nossas regras de segurança, a gente consegue especificar com latitude, longitude e raio quais são os locais específicos de onde esse funcionário pode conectar com aquele endpoint, evitando assim que ele conecte em redes que possam ser inseguras e que possam gerar aí problemas para a sua empresa, né? Aqui também a gente vai ter o acompanhamento de qual que é a máquina que ele está utilizando, qual que é a tarefa que ele está desempenhando ali na máquina nesse momento, quais as aplicações que estão sendo executadas nesse momento, dentro dessas tarefas que a gente cadastra aqui nas nossas políticas. Temos também tempo trabalhado desse funcionário e mapa de utilização de mouse e teclado, né, durante o dia de trabalho do funcionário, dividido em intervalos de 5 minutos. E aqui, além disso, a gente também tem um ícone de câmera que ele vai mostrar para a gente aqui a atividade em tempo real da estação do funcionário. Então, além de você ver aqui a atividade em tempo real, você também tem aqui controles de auditoria e formas de interagir com a máquina, caso você esteja vendo ali um vazamento de dados acontecendo ao vivo ou uma violação de uma regra. Então, eu posso escolher aqui outras datas para poder visualizar as gravações de tela daquela estação. Posso também dar zoom para auditar ali as informações que estão na tela do funcionário, tudo isso de maneira transparente, ele não vê nenhuma alteração na tela dele. Quando você está acompanhando ali um funcionário no processo de compliance e está verificando que ele está fazendo alguma coisa errada ali na estação dele que você precise documentar, você pode também salvar aqui um screenshot da tela do funcionário ou baixar o vídeo, né, daquele momento, daquela violação, daquele evento, e caso você tenha os níveis corretos de licenciamento aí, você também pode é, extrair o áudio das aplicações que interagiram com o áudio. É importante salientar que a TerraMind não é um software espião que vai ficar com a câmera e o microfone ligados o tempo inteiro na estação do funcionário, porém ele vai gravar todas as interações desses dispositivos com as páginas e com as aplicações, né? Fora isso, a gente também tem aqui como fazer, como intervir na máquina diretamente. Então, você está vendo ali algo acontecendo que não deveria acontecer e precisa ser desfeito. É possível você mandar comandos para a máquina, como um Ctrl Alt Del, para você poder puxar o gerenciador de tarefas, assumir o controle remoto de mouse e teclado dessa máquina, para poder desfazer aquela ação danosa que o funcionário está fazendo ali, ou aquele vazamento de informação. E em casos mais severos, onde o funcionário está ali acessando conteúdo impróprio, conteúdo pornográfico ou violento, por exemplo, você pode também acionar o cadeado aqui e você tranca o usuário para fora da máquina. Então, no momento que você aperta esse cadeado, é enviado um comando para o endpoint que desloga o usuário e trava o usuário dele. E aí demanda que alguém entre aqui na interface, audite a situação e decida se vai liberar ou não o usuário para utilização.
Seguindo aqui, a gente também tem um sininho que ele tem 3 páginas para auditoria. Então, a gente tem aqui todas as notificações de todas as políticas que esse usuário violou durante o dia de trabalho dele. E clicando aqui sobre qualquer uma delas, você vai acessar diretamente aquele evento para você poder auditar o que aconteceu. A mesma coisa aqui na aba de atividades. Então, cada uma das atividades que o funcionário fez ali na máquina dele, que ele deu Alt Tab, a gente registra aqui uma atividade e é possível você clicar nela e acessar para entender o que estava acontecendo durante aquela atividade. E por último, aqui é possível, para fins de auditoria, adicionar etiquetas ou comentários nesses vídeos para você poder juntar depois e pesquisar de maneira mais simples, né? E juntar num processo de compliance quando você concluir a investigação do seu funcionário. No mais, isso daqui é um player de vídeo normal, com play pause para frente e para trás, e com o speaker para você ouvir o áudio das aplicações e websites que interagirem com o áudio. Aqui a gente também vai ter formas de monitorar a tela do funcionário, então a gente tem aqui um mosaico com todas as telas de todos os funcionários conectados na nossa plataforma, e ele vai registrar todas as telas que estão conectadas ao endpoint. Então, se você clicar aqui, no caso, sobre esse funcionário, você vai ver que eu coloco aqui uma tela do lado da outra, e a TeraMind está auditando, né, tudo que está aparecendo nas duas telas ao mesmo tempo e aplicando ali as regras também contra vazamento de dados e regras de produtividade. Seguindo aqui, a gente tem todos os e-mails enviados e recebidos, né, por todas as estações que estão sendo monitoradas, independente de conta. Então, aqui no e-mail a gente consegue agir, né, em duas frentes. A gente consegue agir ali gerenciando o risco interno, como toxicidade no ambiente de trabalho, né, na área de compliance, onde eu consigo medir ali o sentimento que está trafegando nos e-mails, consigo entender se as pessoas ali elas estão se tratando mal de maneira ríspida, se está ocorrendo casos, por exemplo, que eu posso identificar assédio moral, assédio sexual, quando um funcionário está tratando um cliente mal ou quando um cliente está tratando um funcionário mal, né, eu consigo fazer essa auditoria e gerar alarmes com esse tipo de evento. E do lado de segurança, eu consigo também especificar para onde o funcionário pode ou não enviar e-mails com ou sem anexos, com ou sem informações ali confidenciais. Né? Então, aqui eu vou ter um resumo de todos esses e-mails que estão trafegando nesse momento. Ele vai mostrar para mim também aqui se é um e-mail que está sendo enviado com o aviãozinho, se ele está sendo recebido com a caixinha, qual é a aplicação que está sendo utilizada, ou website, né, para fazer o envio e recebimento desse e-mail. E a gente monitora aí as principais aplicações e websites, tanto de e-mail quanto de mensagem instantânea. Aqui a gente também vai ter, para fins de auditoria, um envelopinho onde eu consigo verificar o conteúdo do e-mail e salvar ele como PDF também, para poder anexar num processo de compliance, por exemplo. E por último, eu vou ter aqui também um vídeo do momento que aquele e-mail estava sendo escrito. Então, eu consigo entender aqui, num caso de tentativa de vazamento de dados, né, de onde que a pessoa estava pegando aquelas informações que ela usou para poder tentar enviar no e-mail. Seguindo aqui para fins de produtividade, eu tenho também o monitoramento do tempo trabalhado dos funcionários no período auditado, que no caso aqui, se eu não me engano, está os últimos 30 dias, né? Vou ter também aqui uma medição de nível de atividade de mouse e teclado, e através dos nossos analíticos, a gente conseguiu entender ali que a utilização normal de mouse e teclado de uma estação, de um funcionário, ela varia entre 40% e 70% durante o dia, sendo que uma taxa de atividade muito menor do que 40% pode caracterizar um funcionário que está precisando de encorajamento ou de mais treinamento, né? E uma utilização muito maior do que 70% pode colocar ali o funcionário nas regras de risco interno, porque pode ser um funcionário que está sobrecarregado e ele é mais suscetível aí a causar um vazamento de informações ou ser acessado pela concorrência para vender as suas informações. Aqui a gente também tem o nível de utilização de cada uma das aplicações e dos websites, e como eu disse, a gente pode escolher aqui e marcar o que é produtivo e liberado, o que é improdutivo e bloqueado, tanto nos websites quanto nas aplicações. E a gente tem por último aqui um log geral de atividade que vai mostrar aqui todas as atividades que estão acontecendo nas máquinas auditadas com o vídeo para você poder assistir. Então, isso daqui é uma visualização da sua empresa de uma maneira ao vivo, né? A gente tem aqui a possibilidade de criar o dashboard da maneira como o cliente desejar. Pode ser separado por localidade, por grupo de funcionários, por setor ou por cargo, por exemplo. E a gente tem maneiras mais granulares de verificar a informação sobre o comportamento desse usuário.
Então, se a gente clicar sobre o nome do usuário ali na parte dos funcionários online, ou se a gente escolher o nome do funcionário aqui na lista de funcionários, a gente vai direto para a página dele que vai mostrar as informações que a gente coleta e que a gente consegue analisar ali da estação dele. Então, aqui eu vou ter um log de atividade que vai mostrar todas as aplicações e websites classificados por tempo que o funcionário utilizou no período auditado, e vou ter aqui formas de auditar cada uma dessas atividades aqui na linha do tempo, né, com o vídeo dela registrado. Porém, nem sempre a gente vai ter tempo aí para poder entrar em cada uma das atividades e analisar ali o que o funcionário estava fazendo, se foi uma brecha de dados ou não, se foi um alarme comportamental ou não. Então, a TeraMind ela traz também uma ferramenta de sumarização do dia desse funcionário. Então, a gente pode clicar aqui na sumarização, escolher qualquer dia nos últimos 60 dias e pedir para gerar aqui um resumo. Então, nesse caso aqui, ele vai falar que esse funcionário conectou da Alemanha por 7,8 horas, foi bastante produtivo, né? Passou a maior parte do dia dele em tal e tal aplicação, teve conversas sobre temas sensíveis ou confidenciais, por exemplo, com tal e tal pessoa no e-mail, com tal e tal pessoa no Teams, né? E ele vai fazendo esse resumo do dia da pessoa. E também vai fazer uma análise ali se a pessoa foi, se ela tomou ações que possam violar as políticas ou não. E também vai falar se a pessoa foi improdutiva, se ela passou ali 3 horas no Netflix, ele vai avisar aqui também que a pessoa foi improdutiva. Para fins de auditoria, a gente também tem aqui todas as sessões de login do funcionário, então se você precisar auditar as 8 horas de trabalho desse funcionário ou anexar esse arquivo num processo de compliance, você tem aqui o botão com o vídeo para você poder assistir e exportá-lo também. Para fins de produtividade, a gente consegue medir aqui todas as atividades do funcionário, tempo ativo em cada uma delas, tempo inativo, e se a gente colocar também aqui o salário, a gente consegue entender quanto que está sendo gasto em cada uma dessas atividades. Aqui a gente tem uma aba com todos os alertas de todas as políticas que o funcionário violou durante o dia de trabalho dele, né? E organizadas na linha do tempo com o vídeo para você poder assistir a violação, mostrando para você qual foi a regra que foi violada, dentro de qual política, e qual foi a ação que a TerraMind tomou ali no endpoint dele automaticamente quando detectou o disparo do gatilho, né? Aqui, essas violações, elas também vão ajudar a compor o score de risco interno desse funcionário. E também vão ajudar a compor o score de risco interno aqui da nossa ferramenta de inteligência artificial, que é o OMI. Aqui a gente vai ter o dia do funcionário separado em snapshots de 10 minutos, onde a gente analisa ali a atividade dele e mede também o nível de utilização de mouse e teclado e prepara um vídeo para você poder auditar aqueles minutos ali, né? Seguindo aqui, a gente tem as informações de e-mail, né, todos os e-mails que trafegaram na estação desse funcionário, e para poder encontrar ali possibilidade de vazamento de dados ou ameaças internas, né, toxicidade no ambiente de trabalho, a gente também tem aqui uma forma de pesquisar palavras-chave dentro de todos esses e-mails, né? Então, você tem ali uma suspeita de vazamento de dados no e-mail que pode ter ido para a concorrência, você pode colocar aqui palavras-chave que vão te ajudar a identificar esse e-mail. Da mesma forma, a TerraMind tem o painel de monitoramento de e-mail, onde você vai conseguir fazer essa mesma pesquisa em todos os e-mails que estão trafegando em todas as estações, né? Então, você tem aqui uma opção de verificar todos os e-mails ao mesmo tempo e fazer uma pesquisa. A mesma coisa para as mensagens instantâneas, né? Onde a gente mapeia aqui todas as aplicações de mensagens instantâneas, você consegue visualizar aqui todo o seu histórico e fazer pesquisas nelas também, e também para todas as reuniões online que esse funcionário participou para você poder auditar. Seguindo, aqui a gente tem também todas as transferências de arquivo que ocorreram na estação do funcionário. Do ponto de vista de segurança, a gente vai auditar, né, todo o ciclo de vida da informação ou do arquivo dentro da estação do funcionário. Então, a gente está medindo o tempo todo se ele pode ou não acessar aquela pasta, né, e fazendo o bloqueio se ele não pode, se ele pode ou não trazer informação para dentro da máquina dele, editar aquele arquivo, renomear o arquivo ou limpar as propriedades dele, que é uma forma de limpar os rastros também quando você está querendo vazar, né? E também se esse funcionário pode ou não enviar aquele arquivo, seja para o pendrive, seja para uma impressora, para e-mail, mensagem instantânea ou drive de nuvem. E a gente consegue aplicar um bloqueio, uma ação automática contra vazamento de dados em cada um desses pontos do ciclo de vida do arquivo.
Aqui a gente vai ter todas as reuniões online, né, do funcionário catalogadas, mostrando aqui o momento que ela ocorreu, o vídeo com o áudio, se a gente tiver o licenciamento correto, também a duração dessa ligação, qual foi a aplicação, a direção e principalmente os participantes. Do lado de risco interno, né, a gente consegue identificar também algumas técnicas dos funcionários para falsificação de atividade, né, que vão prejudicar aí a produtividade dele e da empresa, e a gente consegue entender, por exemplo, quando um funcionário marcou uma reunião com ele mesmo e entrou nessa reunião sozinho e passou o tempo dela ali, esses 40 minutos aqui no caso ocioso. Então você tem a evidência aqui até para confrontar o funcionário e entender o que estava acontecendo. Seguindo aqui, a gente tem todas as impressões que o funcionário fez ali na estação dele. E a gente consegue auditar tanto os arquivos que estão sendo impressos, né, quanto as palavras dentro daquele arquivo. Então, se tem informações sensíveis, a gente pode bloquear a impressão, e também se tem, por exemplo, uma marca d'água escrito confidencial no arquivo, você pode impedir a impressão dele tanto para PDF quanto para a impressora física. E clicando aqui sobre o arquivo, você vai visualizar o que foi impresso naquele momento, né? E também tem a possibilidade de salvar isso como evidência para um processo de compliance. Seguindo, a gente tem aqui toda a digitação feita na estação do funcionário. E a gente está auditando essa digitação ao vivo contra vazamento de dados e aplicando as regras. Então, a gente consegue entender o contexto do que o funcionário está fazendo ali na tela dele. Por exemplo, ele está com um arquivo que tem ali informações sensíveis e também está com uma tela de Messenger aberta. No momento que ele está digitando a mensagem ali para vazar aquela informação, a gente tem a possibilidade tanto de bloquear aquela ação, então ele vai apertar o Enter para enviar a mensagem vai ficar enviando e nunca vai chegar do outro lado. Ele vai tentar anexar o arquivo no e-mail com as informações confidenciais que ele não pode, o arquivo vai ficar anexando para sempre e nunca vai ser enviado. Ou a gente também pode agir de uma forma mais severa, matando a aplicação que o funcionário está utilizando enquanto ele está digitando. Então, no momento que você digitou uma informação ultra sensível ali numa caixa de texto de aplicação de mensagem, você manda um comando automático que mata a aplicação antes da pessoa conseguir apertar o Enter ali para vazar aquele tipo de informação. Da mesma forma que a gente faz o monitoramento, a gente tem que aderir, né, às leis de proteção de dados e de privacidade do usuário, né? Então, a gente dá aqui na TerraMind, através da funcionalidade dos perfis de monitoramento, a possibilidade de um monitoramento extremamente granular do que você vai monitorar ou não dentro da máquina. Um exemplo disso é o site de banco pessoal, né? A maioria dos funcionários ali chega no dia do pagamento, entra no site do banco, paga algumas contas na hora do almoço e volta a trabalhar. Você pode escolher especificamente não monitorar nem a digitação, né, da senha dele ali no site, nem gravar a tela enquanto o funcionário está utilizando aquela funcionalidade, aquele website, né? E aqui você pode criar perfis de monitoramento da forma como você quiser. Seja por setores, onde você pode ter aqui do financeiro, do marketing e do setor de vendas, por exemplo, seja por localidade, você escolhe. E você pode ter, por exemplo, a granularidade de escolher que o setor financeiro, que vai ficar com o site do banco da empresa ali aberto o dia todo, você não vai gravar especificamente a tela daquele site enquanto ele estiver utilizando. Assim como você pode ter aqui um perfil de investigação para quando o seu compliance recebe uma denúncia interna, você ligar todos os monitoramentos e apontar para aquele usuário. Então, a ideia é que a gente consiga dar para você a forma mais granular possível de monitorar a informação da sua empresa e aplicar ali os devidos bloqueios nos momentos necessários, né? Então, todos esses dados que eu mostrei para vocês, que a gente coleta aqui ao vivo, tanto com os dados históricos desses funcionários, a gente vai usar as nossas regras e políticas para poder aplicar ali as ações automáticas que vão impedir os vazamentos de informação. Então, nesses 10 anos, a TerraMind ela acumulou aí quase 400 regras e políticas que podem ser exportadas desse ambiente de demonstração aqui, que é de acesso público, e importadas para a sua interface da TerraMind para você usar. E essas regras vão desde regras de compliance, regras de compartilhamento de dados sensíveis, gerenciamento de risco interno, regras de produtividade. Aqui você vai escolher certinho quais são as tarefas, né, de cada pessoa, cada setor, se você quiser, especificar quais são as aplicações e websites que são produtivos e liberados para eles, né? E também vamos ter aqui todas as regras de segurança do framework Mitre Attack, onde a gente vai impedir ali na estação do usuário
a execução de arquivos maliciosos, por exemplo, que estejam vindo de um pendrive, por exemplo, o funcionário de mapear credenciais de administrador na memória das máquinas, ele de se tornar administrador da própria máquina, e também impedir ele de acessar determinadas aplicações ou tentar, por exemplo, remover as limitações de file ou remover as limitações ali do TerraMind da máquina dele. Então a gente já tem aqui todas essas regras prontas, né, que vocês podem importar e utilizar, porém a gente também dá a possibilidade de você criar regras caso necessário. Então aqui a gente já tem diversos templates de regras, onde a gente tem regras contra vazamento de dados que vai identificar número de cartão de crédito, por exemplo. A gente pode cadastrar aqui expressões regulares para detectar CPF, CNPJ, RG, dados pessoais de brasileiros, né? Para prevenir o vazamento. Também temos templates de regra de aplicação, operações com os arquivos, regras de análise de sentimento nos e-mails e nas comunicações de mensagens instantâneas e algumas outras aí também. Porém, nesse momento aqui, a gente vai criar uma regra do zero para ajudar a nossa empresa a melhorar a situação contra vazamento de dados. Então, uma tendência que a gente identificou aí no mercado, principalmente nos últimos 6 meses, é a utilização dos funcionários, né, é, de aplicações e sites de inteligência artificial para absolutamente tudo que eles fazem no trabalho hoje, né? Então, você tem ali inteligências artificiais que vão entrar junto com a gente aqui nessa reunião, vão tomar nota de tudo que a gente falou, vão anotar todos os participantes, todos os follow-ups e vão gerar para você um e-mail com uma ata dessa reunião, super bonitinho ali, com todas as informações que você precisa. Porém, se você conversou informações confidenciais da sua empresa nessa reunião, essas informações estão sendo extraídas e processadas em servidores estrangeiros. E a partir do momento que ela foi processada lá, você já não tem, né, que a informação saiu da sua empresa, você já não tem mais nenhum controle sobre ela. E esses sites, né, de inteligência artificial, assim como todas as empresas no mercado, eles também estão suscetíveis a brechas de dados. E quando um site desse, como o ChatGPT, por exemplo, né, tem vazamento de dados, você tem um vazamento de uma grande quantidade de dados confidenciais das empresas. O último vazamento aí da OpenAI, do ChatGPT, ele expôs aproximadamente 1,2% das informações, né, da base deles. Porém, isso correspondia a 1,2 milhões de pessoas que tiveram todos os seus prompts, todas as suas perguntas ali expostas para a internet. Então, se o teu funcionário está colocando ali no chat GPT, por exemplo, um arquivo, os dados confidenciais da sua empresa para gerar uma apresentação, existe a possibilidade desses dados vazarem e parar aí, de repente, até na mão da concorrência ou de pessoas que estão querendo extorquir a sua empresa ou causar danos a ela. E do lado da produtividade, a gente também entendeu que esses módulos de inteligência artificial, eles têm, essas inteligências artificiais, elas têm alguns módulos, como o módulo operador do DeepSeek, onde você consegue conversar com a máquina, e se você tiver todas as suas informações ali cadastradas no browser certinho, de informações de conta, de e-mail e as informações de cartão de crédito, você pode pedir que ele faça uma pesquisa para você de viagens, por exemplo, para o Havaí, para sair daqui quarta-feira que vem e voltar daqui 2 semanas. E se você pode pedir isso para ele por voz, ele vai assumir o controle de mouse e teclado da sua máquina e vai navegar ali na página do Google, procurar aquela viagem, fazer a compra para você e te enviar o e-mail com a passagem. Isso daí, para virar um script que vai manipular a atividade na máquina do funcionário, para poder gerar ali uma falsificação de atividade, é muito rápido. Então, a gente está criando aqui uma regra de bloqueio de sites de inteligência artificial. Como eu disse, a gente tem diversos templates, mas a gente vai criar aqui uma regra a partir do zero. Enquanto eu crio a regra aqui no meio, ele vai montando para mim aqui a regra visualmente para entender o que está acontecendo. Então, essa regra, no caso, a gente está falando de uma atividade, né, que vai ser a atividade de visitar uma página de inteligência artificial. Porém, essa regra ela pode ser aplicada em cima de tudo que a gente está monitorando aqui na máquina da pessoa, né? Então, regras para monitorar o e-mail da pessoa, os arquivos que ela está trabalhando ali dentro da máquina, a digitação dela. Temos também uma função de OCR que faz o reconhecimento de caracteres digitais na tela do funcionário e a gente consegue identificar ali informações importantes também para aplicar regras. Enfim, a gente consegue criar regra em cima de praticamente tudo que a gente monitora. Nesse caso, é uma regra de acesso a um site de inteligência artificial.
Aqui eu vou especificar o período que essa regra fica ativa, normalmente é 24/7, mas para funcionários que trazem o próprio dispositivo, aí você pode especificar aqui o turno de trabalho dele e as regras vão ser aplicadas durante esse período. E aqui a gente também vai especificar a severidade da violação dessa regra. Então, para um acesso, por exemplo, a um site de mídias sociais, no Instagram, né, quando a pessoa deveria estar trabalhando, pode ser uma violação baixa até moderada. Mas quando a gente está falando de uma inteligência artificial que vai extrair aqueles dados ali da nossa conversa e processar lá fora e tomar conta deles, né, a gente está falando de uma violação severa, né, de confidencialidade da empresa. Então a gente especifica aqui qual é a severidade e essa severidade, ela vai influir tanto naquela pontuação que eu mostrei para vocês ali, que fica na página do próprio funcionário, quanto na pontuação de risco da empresa aqui, né, feita pela nossa análise da nossa inteligência artificial. Então aqui eu especifiquei essas informações, vou continuar, e aqui eu vou especificar a quem se aplica essa regra. Então, eu posso herdar os usuários que eu especifiquei lá na política, né, na página anterior, ou eu posso, por exemplo, escolher aqui que essa regra ela vai se aplicar a todo mundo da minha empresa, né? Porém, eu tenho aqui na minha empresa um time de TI que está desenvolvendo um chatbot para poder conversar ali com os meus clientes. Então, eu posso escolher aqui exatamente aquele grupo de devs, aquele grupo de TI e excluir dessa regra, mas ainda assim monitorar tudo que eles estão fazendo naquele site, até se eles estão colando o código proprietário da sua empresa naquele site para poder pedir para ele corrigir. Tá? E como eu falei, aqui ele vai montando a regra, nesse caso uma regra de atividade, que se aplica a todo mundo, menos aos devs de TI. Né? E aqui a gente vai agora para as condições. E ela vai trabalhar aqui, o nosso motor de condições, ele vai trabalhar com a lógica booleana. Então aqui eu tenho a primeira condição, onde eu vou especificar aqui nesse caso, que eu quero filtrar todos os sites que contenham, por exemplo, OpenAI, que contenham Llama do Facebook, que contenham ChatGPT, né? E contenham, por exemplo, também o Firefly, que é essa inteligência artificial que faz a ata das reuniões. Né? E aí ele vai bater aqui com essas condições e vai decidir, por meio das nossas ações, se o funcionário vai poder acessar ou não aquele conteúdo. Porém, estão surgindo inteligências artificiais toda semana. E não dá para você entrar em cada uma dessas regras aqui para atualizar. Então você pode pedir, assim como você cadastra listas de palavras para analisar o sentimento nos e-mails, né? Lista de palavras violentas, palavrões, por exemplo, você também pode cadastrar uma lista de sites de inteligência artificial e a regra vai bater com esse site. Então, aqui a lógica dessa condição ela vai funcionar da seguinte maneira. Dentro dessa condição, eu posso colocar subcondições. Né? Então, eu posso ter aqui a condição da URL, posso adicionar o browser, posso adicionar tempo que a pessoa ficou ativa no site, que ela está tentando acessar. E isso vai trabalhar aqui dentro dessa condição numa lógica de e. Então, se atingir essa condição e essa subcondição aqui dentro, a gente dispara o gatilho. Ou eu posso trabalhar também na condição de ou, onde eu coloco aqui outras condições e ele vai preenchendo aqui para mim com o ou, né? Então, se eu atingir essa condição, ou essa condição, ou essa condição, eu disparo um gatilho e uma ação automática. Né? Então, aqui a ideia é que você tenha um motor de regras que ele seja extremamente granular para você refinar o máximo possível a sua regra e pegar somente o que você está querendo pegar ou filtrar. E seguindo aqui, a gente vai para as ações. O que que a gente pode fazer quando aquele usuário dispara aquele gatilho? Né? Então, a gente tem aqui a opção de notificar alguém. Então, a gente pode notificar o pessoal da RH ou alguém ali do supervisor daquela pessoa, um grupo de pessoas. Você pode também bloquear o usuário de tomar aquela ação. Então, no caso do acesso à página de inteligência artificial, você bloqueia o acesso. No caso de envio de mensagens com informações confidenciais, você bloqueia o envio da mensagem. Né? Você pode também aqui travar o usuário para fora da máquina quando ele comete uma violação muito grave, né? No caso, acesso a sites de pornografia ou conteúdo violento, né? Você também pode redirecionar ele para o site da sua empresa ou para a intranet. Você pode também mandar um aviso na tela dele. Então, para aqueles desenvolvedores ali que vão ter acesso à inteligência artificial, você pode colocar um aviso quando ele acessar o site, né, que vai aparecer na tela dele, falando: o acesso a esses sites é monitorado, né, para auditoria contra vazamento de dados, e você deixa o funcionário ali avisado da situação. Você também pode alternar a tarefa que ele está fazendo ali na tela dele, né? Pedir para ele mudar de tarefa, né? E se você tiver todas as tarefas dele aqui cadastradas na nossa ferramenta. E você pode também escolher gravar um intervalo de vídeo específico daquele evento.
Então, num caso de vazamento de tentativa de vazamento de informações, né, por mensagem, você pode vir aqui e especificar que você quer gravar 10 minutos antes daquele evento para entender de onde que o funcionário está pegando aquela informação que ele está tentando vazar, né? Ele está pegando de um compartilhamento, está pegando de dentro da própria máquina, veio por um e-mail, e como ele manipulou aquela informação ali na máquina dele antes de tentar vazar. E você pode especificar aqui também 10 minutos depois, para você entender o que que ele fez quando ele foi bloqueado de enviar aquela mensagem com informação confidencial. O que que ele tentou? Ele tentou colocar num pendrive, ele tentou colocar num rascunho de um e-mail pessoal que ele vai tentar acessar de casa depois. Qual foi a técnica que ele tentou usar para exfiltrar esses dados? E aqui você consegue um log de vídeo específico daquele momento. E por último, a gente tem aqui a possibilidade de dar um comando na máquina, automático ali, que pode matar a aplicação antes da pessoa conseguir realizar o vazamento dos dados. Então, isso daqui é um motor de regras bem simples, que ele vai montando essa regra aqui para a gente e vocês vão ver que é uma regra de atividade que vai se aplicar a todo mundo, menos os devs de TI, que vai bater com a lista de sites de inteligência artificial e que eu quero que gere para mim um alarme aqui de 10 minutos antes ou 10 minutos depois para poder entender o que que ele estava tentando fazer com aquele site de inteligência artificial. Então, todas essas informações que a gente capta e todas essas regras que a gente vem aqui e aplica na estação do funcionário, elas vão gerar para a gente aqui tanto os nossos relatórios de BI, que podem ser relatórios em cima de tudo que a gente está medindo aqui na estação do funcionário. Então, eu tenho aqui relatórios gerais de aplicações e websites, onde eu posso aqui separar adicionar mais abas, onde eu posso separar os funcionários por setor, por localidade, por cargo, por departamento, como eu quiser, né? Aqui eu vou ter a representação visual dessa informação, também totalmente editável. Você pode escolher quais são os funcionários que entram, quais são as informações que entram em cada um dos gráficos e editar eles da forma como você quiser, né? E aqui embaixo eu vou ter uma representação dos dados numa tabela, que funciona igual uma tabela dinâmica do Excel. Então aqui você pode contar a quantidade de acessos a determinados sites, tirar a média de tempo ocioso, tempo ativo, né? E trabalhar nisso daqui exatamente como uma tabela dinâmica do Excel. Porém, você também consegue exportar esses dados para a CSV e manipular ela lá dentro da sua máquina no pacote, no Excel, no caso. E você pode também exportar esses relatórios automaticamente para o seu e-mail, seja diariamente, mensalmente, quinzenalmente, da forma como você quiser. E dentro desses relatórios, além de eu conseguir gerar eles aqui com as informações gerais, eu também posso aplicar filtros. E a gente tem muitos filtros que a gente pode aplicar aqui, seja os filtros mais comuns, que estão relacionados ao funcionário, né? Quanto os filtros referentes, por exemplo, às páginas web, às aplicações que ele está utilizando, né? Informações bem específicas dessas aplicações e páginas que você pode filtrar aqui para poder encontrar a informação da maneira mais fácil possível, né? E como eu disse, a gente tem relatório de tudo que a gente está medindo aqui. Então, tem os relatórios de produtividade, de tempo ocioso e tempo produtivo dos funcionários, né? Tem um relatório muito importante para esse caso aqui de vazamento de informações, que é o relatório de alarmes de violação das regras. Então, eu consigo acompanhar as tendências aqui, ver quando que eu tenho mais violações de regras, quais são os funcionários que violam mais regras, né? E aqui todas as regras que são violadas também para poder analisar. E aí, além de eu ter aqui as informações, né, que eu gero nesse ambiente, de forma que você consulte aqui com relatórios, eu também tenho a inteligência artificial da TerraMind, que é o Omni, que vai fazer a análise do comportamento do usuário e gerar para você insights. Então, o que ela vai fazer aqui nesse caso medir ali todas as violações que estão acontecendo e as mudanças de comportamento dos usuários e gerar para você aqui uma pontuação de risco da sua empresa, né? Quais são as maiores ofensas, o maior risco ali em relação à sua segurança. Vai gerar para você também alguns cards, né? Então eu tenho cards aqui de sugestões, por exemplo, no caso desse funcionário, Tim Farrell, que ele pode estar incorrendo aqui em toxicidade nas comunicações dele. Então pode ser interessante você dar uma olhada ali, né? Se de repente ele está ali nas conversas dele, se ele está assediando alguém moralmente ou sexualmente, ou se algum cliente está tratando ele mal, por exemplo, né? Só um momentinho. E aqui eu vou ter também, por exemplo, alarmes como esse daqui da Lisa, né? Onde a Lisa é uma funcionária que trabalha numa empresa de convênios médicos e ela, nesse momento aqui, ela está escrevendo um e-mail com informações pessoais de saúde dos clientes para um domínio de e-mail externo.
Então, se eu não tenho esse processo aqui mapeado dentro da minha empresa, é bom eu mapear para entender se ela não está aqui vazando a minha base de dados inteira dos meus clientes, né? E aqui, no caso, tem outros alarmes em relação à mudança de comportamento. Um funcionário que, repentinamente, ele começa a imprimir uma grande quantidade de páginas. Ele, pode ser um funcionário que está ali tentando vazar algum tipo de informação. Ou alarmes também de anomalia na produtividade, né, e na atividade de mouse e teclado daquela pessoa. Então a gente gera aqui diversos cartões com insights para vocês, mas a gente também pode gerar aqui evidências visuais em relação ao comportamento daqueles funcionários, né? Então, aqui a gente consegue, por exemplo, analisar o comportamento do usuário para entender quando que está acontecendo uma falsificação de atividade. Então a gente mapeou as aplicações que fazem movimento sintético do mouse, né? E a gente consegue entender quando elas estão sendo utilizadas ali na máquina. Então ele vai gerar alarmes para você, como esse daqui, evidências visuais, onde ele vai falar que o Léo, ele passou aqui 30 minutos com um movimento inorgânico de mouse, e quando você abre aqui a evidência visual, você vai ver que o mouse dele ficou movimentando de um lado para o outro o tempo inteiro, né? Impedindo a máquina de ficar bloqueada, né? E também aparecendo como ativo ali para todo mundo que está em volta, né? Medindo pelas ferramentas normais de medição. Assim como a gente consegue capturar também, por exemplo, o pressionamento de tecla. Então, o funcionário foi ali, abriu uma janela do Windows Explorer e colocou um pezinho ali sobre a tecla Tab. Quando você acessa aqui a evidência visual, você vai ver que aquela janela do Explorer ficou pulando de um campo selecionável para o outro, né? Até impedindo a máquina de ser bloqueada e simulando a atividade também. Então, essa daqui é uma demonstração rápida de como a TerraMind pode te ajudar a identificar comportamentos de risco, né, comportamentos que podem levar ao vazamento de dados na sua empresa. E finalizando aqui, eu gostaria de falar também que a TerraMind, ela tem o TerraMind Academy, onde a gente tem todas as certificações gratuitas, né, para certificar o teu funcionário que vai operar a ferramenta, seja na parte de RH, controlando ali os horários das pessoas e as horas, seja na parte de compliance, analisando o risco interno e toxicidade no ambiente de trabalho, seja o funcionário de segurança que vai cuidar ali dos vazamentos de dados, né? E agora eu vou voltar aqui rapidamente para a minha apresentação e vou falar sobre alguns casos de sucesso da TerraMind, né? Então, a TerraMind está presente principalmente aí nos nossos maiores verticais do setor financeiro, e a gente tem um caso de sucesso aqui, né, de uso de um banco global que conseguiu aumentar aí a eficiência nos processos dele de due diligence para empréstimos, né, em até 82%. Então, eles tinham ali uma situação onde eles não conseguiam auditar como que os funcionários estavam interagindo com as aplicações do banco. Eles conseguiram fazer, através do TerraMind, esse mapeamento e conseguiram reduzir aqui o processamento de dados dessa diligência de 100 horas para menos de 20 horas por análise de financiamento. E eles conseguiram também eliminar ali 11 etapas redundantes dentro de um processo, né, que estava onerando o tempo de análise disso daqui. E dessa forma ele conseguiu aí analisar mais empréstimos e conceder mais créditos às pessoas, né, gerando mais lucratividade para o banco. E um outro caso de sucesso é um banco Forte 500 também, onde ele precisava ali fazer a análise, ter visibilidade total dos funcionários para entender as possibilidades de fraude interna, né? Então, através ali da análise, ele dispara ações automáticas que vão te ajudar a tomar decisões que vão proteger a sua empresa aí contra fraudes também, por exemplo. E por último, eu gostaria de mostrar os pacotes que a TerraMind traz. Então a gente tem o pacote Starter, que vai ter o monitoramento básico, né, das atividades do funcionário e um relatório. Temos o pacote OAM, que vai ter o monitoramento completo da estação do funcionário, com toda a parte de gravação de tela, análise forense, auditoria, análise do comportamento do usuário, regras e políticas. E temos o pacote DLP, que vai ter ali todas as funções dos pacotes anteriores, mais a camada de segurança do framework Mitre Attack. E também temos um pacote que é o pacote Enterprise, que aí é um pacote para empresas que precisam de serviços profissionais da TerraMind, né? E também de customização na nossa plataforma. E com isso eu encerro aqui a minha apresentação e fico aberto para suas perguntas. Sensacional, Léo. Realmente o produto é impressionante. E eu tenho certeza que todo mundo que está aí presente achou a mesma coisa. Pessoal, a gente está com o chat. Por favor, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, o momento é agora, tá? De qualquer maneira, caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma necessidade específica de quero saber mais, quero conhecer mais, gostaria de agendar
uma apresentação para minha empresa, eu tenho uma oportunidade, não sei com quem eu falo, precisaria de uma força de vocês para identificar nessa oportunidade quem que é o champion lá na empresa que eu poderia estar falando e trazendo para uma reunião, uma apresentação ou mesmo uma demonstração. A gente se coloca à total disposição de vocês, tá? Não só a nossa equipe, como eu tenho certeza que da TerraMind também com o Léo. Com Então vocês certeza. podem contar conosco, tá? Vocês já têm os nossos contatos, vocês foram convidados pelos AMs, então qualquer coisa que vocês precisarem, por favor, procure a gente, tá? Depois a gente vai entrar em contato com vocês para saber um pouco mais do que acharam do produto, da apresentação e como que a gente pode estar ajudando aí nas prospecções de vocês também, tá? Então, deixa eu dar uma olhada, o chat não tem nada. Enquanto isso, só falar também, a gente tem o trial, onde vocês podem testar a nossa ferramenta aí por 7 dias na nuvem da TerraMind, auditando até 800 funcionários. E aí você consegue gerar aí um relatório, né? Esse trial é extensível, né? Mais de 7 dias, caso necessário. E você consegue gerar um relatório aí para tomada de decisão de adquirir uma ferramenta dessa com os dados da sua própria empresa. E vocês vão ver ali que, pelo POC, que o TerraMind é a empresa que é líder nesse segmento, que traz aí a maior quantidade de dados de telemetria da estação do seu funcionário. Perfeito, Léo. Tem uma pergunta aqui do Ângelo. Antes de entrar nessa pergunta, Léo, a gente tem aquele link do ambiente de demonstração que pode Isso, navegar sim, por sim, ele, né? importante, importante. Esse domínio aqui, democompany.teramind.co, ele é aberto a vocês, podem acessar, alterar aqui da forma como vocês quiserem, não tem problema nenhum, tá? É um ambiente de demonstração simulado, onde a gente colocou aqui diversas situações, né, de violações de regra, para vocês poderem ver os casos de uso funcionando, né, ao vivo. Então, a gente tem pessoas operando aqui esse ambiente, né, as pessoas que estão cometendo essas violações aqui, para você poder gerar aqui todos os relatórios e analisar, customizar, testar da forma como vocês quiserem, tá? Maravilha. Você pode colocar para a gente no chat, por favor, esse Claro, link? só um Aí, pessoal, momentinho. se vocês puderem já colocar no favorito de vocês, porque depois, né, acho que perde o acesso ao chat, vocês já vão ter esse link, já dá para navegar ali, explorar, conhecer um pouco melhor. E se precisar também de qualquer apoio em relação a isso, pode procurar a gente. Então vamos lá para a pergunta do Ângelo. Léo, me tira uma dúvida. Existe a possibilidade de melhorar a qualidade de captura, tanto na parte de live do monitoramento, quanto na gravação posterior? Opa, então aqui a gente não dá para a gente fazer essa alteração, né? O que dá para a gente fazer é especificar exatamente como que essa gravação vai acontecer. Então a gente vai escolher aqui se a gravação ela vai ser feita em quantos frames por segundo, se ela pode ser feita em escala de cinza, colorida, Full HD, 720p, a gente escolhe a resolução também, né? E a gente tem formas aqui de diminuir o volume de armazenamento. A gente tem aqui, através da base de conhecimento da TerraMind, um artigo. Essa base de conhecimento aqui também é totalmente aberta, pública para vocês, podem acessar à vontade. E a gente tem aqui um estudo com as características de armazenamento das gravações de vídeo, né? Então, ele vai mostrar aqui para você qual que é a média de dados gerado por um usuário em tal resolução, com tal FPS, com as funções ali de análise de tela ou não, né? Resolução média, por exemplo, e o quanto que ele vai armazenar aqui em escala de cinza, né? E aqui eu tenho também o estudo completo de todas as formas de armazenamento desses vídeos, né? Então a gente também deixa disponível aqui essa informação para você. No caso de você contratar o TerraMind na nossa própria nuvem, você não precisa se preocupar com isso, porque a gente dá 6 meses de armazenamento dos dados ali, né? E caso necessário, a gente pode fornecer também pacotes com mais de 6 meses. No caso da nuvem local, da AWS e da Azure, aí é bom você ter aqui esse estudo para você entender quanto você vai consumir de storage ali na sua instância, né? Então eu também vou. Gabriele, eu não estou conseguindo colocar aqui as informações no chat, ele está bloqueado para mim, mas eu vou te passar aqui no e-mail depois e você pode encaminhar para eles, tá? Eu vou montar todos esses links aqui que eu estou deixando para vocês numa sequência e a Gabriele passa para quem participou aqui, tá bom? Combinado. Inclusive, já mando também a gravação desse webinar para todo mundo, tá? Para vocês terem aí, para quando precisarem, vocês acessem. E também lá no nosso YouTube, tá bom? Maravilha, pessoal. Mais alguma
pergunta? Não. Se não, a gente também, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Espero que tenha sido um assunto bem relevante para todos. A gente tem certeza disso, né? Mas que vocês possam identificar na base de vocês, nas oportunidades de vocês, onde a gente consegue, né? Onde TerraMind consegue ser aderente às necessidades, eu tenho certeza disso. A gente consegue ver, né, bastante recursos muito interessantes, e a gente consegue, né, como o Léo mostrou, através do licenciamento, ter opções aí modulares, entre aspas, do produto. Então, vocês têm uma versão mais básica, uma versão mais completa em relação a todos os recursos que ele mostrou, e a opção já com DLP também, o que é muito interessante, e a gente sabe que é uma necessidade muito importante para as empresas, né, o DLP hoje em dia. Então, pessoal, é isso, acho que não temos mais nada. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez, muito obrigado, a gente se vê no próximo webinar. Gabi, tem algum recado, alguma coisa? Não, da minha parte não. Então, maravilha. Léo, muito obrigado pela apresentação, sensacional. Cara, muito bacana. Eu agradeço a presença de todos e fico à disposição aí para a gente poder apresentar a TerraMind para você, para seus clientes também, tá? Maravilha, pessoal. Então a gente vai encerrando por aqui e qualquer coisa é só nos procurar. Um grande abraço, um excelente final da semana para todos, final de semana e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.